tinha pele e braço. E tinha os olhos arregalados, vermelho, careca. Um negócio muito estranho, parecendo uma bola, muito assim mole, sabe? A pele muito lisa, marrom. Tinha um pé muito grande. O corpo assim, liso e com as veias estufadas. Deu de olhar pra gente, mas nisso eu não conseguia mais correr, ficava parado, mas não via mais nada. Pouco que deu pra ver, viu que não era coisa boa. Varginha, 20 de janeiro de 1996. A data mudou o rumo da história de um município que fica na região do sul de Minas Gerais, até então conhecida pela produção de café. Da noite para o dia, o relato de 3 meninas sobre o suposto aparecimento de um extraterrestre mobilizou não só a cidade mineira, mas todo o país. Ufólogos e biólogos tentam chegar a um consenso. Pelo depoimento, descrição das garotas, é impossível, não tem registro de nenhum ser humano com tais características. O caso ET de Varginha é considerado um dos mais importantes da ufologia mundial e até hoje é cercado por dúvidas e incertezas. Para os jornalistas que cobriram o caso na cidade, não faltam histórias interessantes. Começa agora, podcast EPTV 40 anos. Tereza Freitas era a produtora da EPTV Sul de Minas na época e hoje é diretora, repórter e editora do programa Revista da TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo em Resende, no Rio de Janeiro. Tereza, conta pra gente, pedindo já perdão do trocadilho aí, como que foi o seu primeiro contato com o ET de Varginha, como que você ficou sabendo da história, você estava na redação? Olha, por incrível que pareça, eu morava no mesmo bairro, o Jardim Andere, onde apareceu o ET. Mas eu saí de casa naquela manhã, não sabia de nada. Estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para o centro da cidade, e eu vi passar 3 caminhões do Exército cheios de soldados. Falei, que estranho, não é 7 de setembro nem nada. E aí fui para a cidade, fazer uns pagamentos, almocei e fui trabalhar. Quando entrei na redação, estava todo mundo assim, alvoroçado e rindo. O pessoal falando, nossa, o pessoal aqui de Varginha ficou louco. Tem uma histeria coletiva que cada hora liga um e diz que apareceu o chupa-cabra, que apareceu um ET, que apareceu um anão. E aí eles começaram a anotar no quadro de avisos as descrições que as pessoas faziam do ser misterioso. Então, tinha de tudo que é jeito. Tinha gente que ligava e falava que ele tinha escama, tinha gente que ligava e falava que era peludo, tinha gente que falava que era gosmento, tinha gente que falava que era o chupa-cabra. Entre todas as pessoas que ligaram, muitas ligaram mesmo passando trote, né, naquele telefone sem fio, né, um falou pro outro, que falou pro outro, passavam para frente a história, né, e aí cada um aumentava um pontinho, né. Mas a princípio, então, a reação dos jornalistas de uma maneira geral foi tratar como piada, ninguém acreditava de fato na história. Todo mundo falou assim, estão passando trote. E aí, de repente, eu lembro que tocou o telefone e era um editor do Fantástico. E ele falou, tô indo para aí. Aí todo mundo falou, nossa, então é sério mesmo. E aí o pessoal começou a encarar já de uma outra maneira aquela notícia. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho. Nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E você disse que morava no bairro onde aconteceu tudo, aí onde as meninas disseram que viram o ET. Você chegou a estar no local, de fato? Você chegou a falar com essas meninas? A gente falou com as meninas lá na TV, quando elas foram dar entrevista, né? E eu, lógico, no mesmo dia, quando eu voltei para casa, eu fui no lugar para ver. Não encontrei nada de diferente, né? Era um terreno baldio, um pouco distante da minha casa, mas a curiosidade de jornalista não deixa a gente ficar fora, né? Não era da equipe de externa, mas eu cheguei em casa, fui lá conhecer o lugar. Tereza, e como que era falar com as autoridades para tentar esclarecer esse caso, né? Como que eles tratavam isso? Para eles, num primeiro momento, também era uma coisa meio motivo de piada, ou eles passavam alguma informação mais séria? Como que foi esse contato com as autoridades? O contato que eu tive foi quando eu cheguei na TV e estava todo mundo falando, eu falei, gente, eu vi 3 caminhões da ESA, que é a Escola de Sargento e Armas, entrando na cidade hoje de manhã, cheio de soldado dentro. Então eles pediram para a gente ligar para a ESA para ver. E aí eu liguei para o primeiro, eles falaram que não mandamos nenhum caminhão para Varginha, não tem nada, não procede.
Aí eu falei, não, mas eu estava na avenida, eu vi os caminhões passando. A gente estava levando para manutenção, para fazer revisão. Não queriam falar sobre o caso. Não. E a outra coisa que eu me lembro bem dessa época foi que durante o mês todo de janeiro, às 7 horas da noite, assim, era a hora que terminava o jornal, os telefones da redação não paravam de tocar. A cidade inteira ligando, falando que estava vendo luzes diferentes no céu, se movimentando. E isso foi durante um mês, no mesmo horário. Era um fenômeno que todo mundo via nos pontos mais altos e afastados da cidade. Esta luz foi vista no céu de Varginha na quinta-feira. Testemunhas afirmam que o estranho objeto se movimentou durante 45 minutos. Não pode ser um avião? De maneira alguma. O avião não fica parado, não. Mas uma estrela? Também não. E surgiram várias histórias, né? Além do relato das meninas, depois começaram a surgir outras histórias do ET ter sido capturado pelos bombeiros. Como que chegavam essas informações para vocês? As informações que eu me lembro da época, fora das meninas, foram das pessoas que tiveram contato com a criatura no hospital de Varginha. Então, eu lembro que teve até uma sonora de uma pessoa que não se identificou, né, na contraluz, assim, com a voz distorcida, falando que tinha visto uma criatura lá dentro do hospital e que tinha sido transportado para Campinas. E o comentário que surgiu é que o ET foi levado para o hospital regional em Varginha. Eu cheguei, a PM estava barrando, não deixando ninguém passar, estava tudo interditado. Raio-X, centro de diagnóstico interditado. 3 dias interditado. E qual a sua sensação sobre esse caso, Tereza? Você tem uma opinião formada, você que viveu ali e pôde checar com as fontes? Eu acho que houve alguma coisa. Assim, as meninas estavam assustadas de verdade, elas viram alguma coisa, né? E essa história se espalhou. Agora, o que elas viram, se foi mesmo um ET, se elas terem conversado com o ufólogo antes de falar com a imprensa, se isso influenciou o depoimento delas, mesmo inconscientemente, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? O medo delas era real. Aconteceu alguma coisa. Realmente elas não inventaram, elas estavam assustadas. Agora, eu não tive acesso a nenhuma pessoa que me desse alguma prova do que aconteceu. Como é sempre, né, nessas histórias de disco voador, de UFO, né, sempre fica faltando aquela prova cabal, né? O ufólogo Birajara Rodrigues estuda esses casos há 25 anos. Ele é o representante do estado de Minas Gerais na MUFON, uma rede mundial de informações sobre discos voadores e ETs. Ele não descarta a possibilidade da aparição de um ser extraterrestre. Apesar de raros, já foram registrados casos assim na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Austrália. À nossa vista, deformados e de características físicas pouco comuns, até na própria casuística ufológica. A jornalista Margarida Alacoque cobriu o caso para o Jornal Impresso, que tinha uma sucursal em Varginha. E em que momento você entrou no caso mesmo, decidiu fazer uma cobertura jornalística sobre o aparecimento de um ET na cidade? Foi. No domingo, já estava todo mundo comentando, eu fui para a sucursal, mas eu fui na sucursal no domingo para apurar a matéria de chuva. Na época a gente fazia uma ronda, né, porque é preciso situar, na época era muito diferente a maneira de apuração, né, não tinha celular, não tinha internet, então a gente tinha uma lista de telefones que a gente ligava rotineiramente toda manhã para fazer uma ronda na região. E eu liguei no bombeiro, que era um hábito, todos os dias de manhã a gente fazia isso. Aí eu achei muito estranho, o rapaz já atendeu assim, olha, se for para falar desse negócio de ET, sabe, ele me despachou, porque acho que estavam dando trote no bombeiro. Toda vez que ele encostava o telefone no gancho, tocava de novo, né? Todo mundo querendo saber, era imprensa, era pessoas comuns, que ele estava já apavorado com tanta ligação, né? E você seguiu com a sua ronda de chuva ou tentou tirar alguma coisa dele? Aquela coisa, você começa a ficar curioso, né? Porque o cara tá tão bravo, né? Aí eu lembro que eu liguei para uma amiga que trabalhava na IPTV, eu sabia que ela estava no plantão naquele domingo. Aí a gente saiu para almoçar, ela contou o que ela sabia, aí ligamos de novo um outro amigo em comum que tinha estado com as meninas, porque eu queria saber onde as meninas moravam. Essas seriam, só para a gente contextualizar aqui, as meninas que diziam ter visto o ET. Estavam numa casa à tarde, uma delas estava limpando, fazendo uma faxina, não sei, chegou 2 amigas e elas iriam embora para casa
delas, que era um bairro do outro lado. Elas teriam que descer uma avenida, que na época tinha uma plantação de eucalipto, e do outro lado era o morro, o Santana, onde elas moravam. E elas estavam descendo e viram essa criatura na beira do muro e ficaram apavoradas, foram embora. Aí a gente foi procurar para poder achar essas meninas. E na segunda-feira de manhã eu fui na casa delas, era bem cedo, eu fui, a mãe delas foi bem gentil, recebeu a gente. A coisa que eu ensinei às meninas, ser honesta, não mentir, sabe? As minhas filhas, eu acredito nela, não por ser minha filha, sabe? Porque eu sei, eu que sou mãe, eu que criei. Então, jamais elas iam mentir. E outra coisa, tem testemunha que viu o estado que elas ficaram. Algo estranho elas viram. E qual foi o relato delas? O relato te convenceu, te surpreendeu? O que elas diziam? Elas estavam bem assustadas. Eu lembro que elas estavam num quarto que era dentro do quarto da mãe. Elas estavam apavoradas porque tinha muita gente perguntando, né? As pessoas queriam saber, falaram de tudo para elas, que era assombração, que era os chupacabras, que era o capeta. Mas o que me chamou atenção semanas depois, meses depois, porque o caso durou 1 ano, é que elas não mudaram a versão. Pra mim, olhando assim, não era uma coisa normal, não. Mas tinha braço, perna, cabeça. E tinha uns olhos arregalados, vermelho, careca, a pele muito lisa, marrom. O corpo assim, liso e com as veias estufadas. Elas continuavam contando sempre do mesmo jeito, descrevendo a criatura, como é que era a cabeça, como é que eram os olhos. E eu vi elas depois tantas vezes, né? Ficaram adultas, a gente fez uma matéria de 1 ano do ET, 5 anos do ET, 10 anos do ET. E 10 anos depois, o que mudou na vida das meninas que teriam visto a criatura? Elas não gostam de dar entrevistas. Aceitaram falar com a IPTV depois de 1 mês de insistência. Era marrom. Tinha os olhos vermelhos e a gente viu e saímos correndo. E você, como jornalista, tentava checar a história também com fontes oficiais, vamos dizer assim, com os próprios bombeiros, com a polícia? Com todas as fontes possíveis, né? Eu tinha um amigo no Exército, eu tentei por todas as fontes. Aí no começo, todo mundo, lógico, negou. E até chegar ufólogos conhecidos, São Paulo, do Rio, dos Estados Unidos, de outros países. Então eles começaram a escarafunchar, a checar coisas, né? Eles começaram a fazer um trabalho de campo. A história das meninas virou um detalhe, porque 2 semanas depois que a gente soube que apareceu o pedreiro, que contou que viu a movimentação no mesmo local, um pouco abaixo, lá era um morro, né? 10h30 da manhã, do mesmo dia. Então a gente achava, viram um ET aí de manhã. Aí as meninas viram à tarde, então era a mesma pessoa. Até apareceu uma testemunha que falou, não, a gente viu o bombeiro recolher um bicho, um animal, envolver numa lona e levar para o carro, foi embora. A nossa equipe esteve com um homem que diz ser mais uma testemunha do caso. Ele contou que recebeu ameaças e, por isso, só aceitou falar, com a condição de não ser identificado. Eu me deparei com o carro do corpo de bombeiro e quando eu avistei que eles estavam pegando uma pessoa, né? Mas só que estava do lado, estava de lado, embrulhado numa rede. Deu para ver mais ou menos que foi os pés, né? Era um pé diferente. Estava um cheiro muito forte, um cheiro assim inexplicável, né? E esse caso de imediato já despertou a curiosidade das pessoas, né? Assim, os jornais, imagino, jornais impressos, duravam um pouco nas bancas, as manchetes só tratavam sobre isso. Uma recordação, assim, que eu me lembro, assim, as pessoas faziam chacota, brincavam, duvidavam, mas todo mundo comprava o jornal para poder dizer que não acreditava, entendeu? O que acreditava era ter uma matéria do ET que fosse manchete, no dia seguinte vendia tudo, o jornal, 40 mil, 50 mil, naquela época vendia muito, né, jornal impresso. Algumas pessoas diziam que tinham visto naves também? Sim, então, aí à medida que os dias foram passando, outras histórias foram sendo contadas, né? Relatos de avistamentos, de naves. Eu lembro de um dia de uma ligação de uma pessoa que contou que estava dormindo, acordou com barulho da criação, né? No pasto, correndo, e ele abriu a janela. Aí ele viu. Seu Eurico e Dona Oralina juram que viram um objeto não identificado. Primeiro sinal foi o gado correndo. Aí como ele olhou para cima, avistamos isso. Tinha muita fumaça.
muita fumaça cinza, assim. Não dava pra ver direito, isso aqui era bem grande. Atrás dele tinha algo que balançava, assim, sabe? Eu fiquei muito tempo olhando, avistando esse objeto, até subir lá pra cima, lá. Passou bem devagarzinho. Ele falava que parecia um ônibus, e ele descrevia que em cima tinha um cucuruto, ele dizia. Que era que parecia uma antena, estava bem perto, e ele queria sair no quintal e a esposa não deixou. Aí o curioso é que desse sítio para o local do avistamento das meninas, que já é na área urbana, é o quê? Não dá 2 quilômetros, é muito perto. Foram surgindo outros relatos também, né? Tem um relato, parece, de um rapaz que morreu sem explicação, tem um monte de história envolvida aí, né, Margarida? Muita história. Aí o rapaz que faleceu era um policial militar que teria estado no local pela manhã. Ele teria ajudado na captura e ele teria tido um pequeno arranhão no braço esquerdo. E ele foi internado uns 4, 5 dias depois, e ele ficou no hospital uma semana, morreu de infecção generalizada. Era um rapaz forte, era um policial, né? Ele era saudável, ele fazia esportes, inclusive a família entrou na época contra o hospital, com o processo contra o médico, foi um no-way. Mas assim, não tinha explicação. O menino entrou doente, teve uma febre, o caso dele evoluiu e ele morreu por uma infecção generalizada. Uma coisa que a gente não pode negar, né, Margarida, é o tanto que essa história despertou interesse mesmo das pessoas, né, pela astronomia de uma maneira geral, pela ufologia, né? Esse é um lado também muito bacana, porque foi uma época em que as pessoas olhavam muito para o céu. Aí é um tal de comprar binóculo, luneta, e assim, nunca o céu despertou tanta curiosidade. Eram jornais grandes, eram programas de televisão que foram gravados na cidade. ET Varginha, o mineiro que veio do espaço. Foi exatamente aqui, neste local, que o ET de Varginha foi visto por 3 jovens. Nossa reportagem descobriu vestígios de que realmente o ET esteve na região. Latas de cerveja, restos de comida, guimbas de cigarro, o que prova que o ET de Varginha é um porco. O editor de texto Júlio César Paiva trabalha há 28 anos na EPTV do Sul de Minas. Na época era editor de imagens e viveu bem o clima ali na redação. Júlio, os profissionais envolvidos na cobertura também se questionavam o tempo todo? Com certeza, tinha colegas que eram muito céticos sobre isso, né? Isso aí o povo é louco, a gente brincava, né? Brincava entre a gente ali, esse cara bebeu, né? Tomou uma pinga estragada, a gente brincava. Eu lembro que alguém contava assim, não, isso aí não deve ser nada e tal, mas a quantidade de ligação e depois a repercussão que teve no mundo inteiro realmente deu pra gente ver que alguma coisa importante aconteceu, né? Parece que teve uma história aí de um profissional, parece um repórter cinematográfico que viu um suposto OVNI, não gravou, como é que foi isso? Exato, o que acontecia foi o seguinte, como a TV entrou e as ligações não paravam, e a gente não sabia o que era verdade e o que não era, sem estar em loco, a gente deixava na redação uma equipe pronta e preparada para que, se houvessem ligações de um mesmo lugar, muita gente ligando, falando que estava vindo, a gente saía correndo e ia para lá para tentar pegar alguma coisa. Numa dessas oportunidades, se eu não me engano, foi no Jardim Andere, um bairro que tem aqui em Varginha, onde inclusive é localizado o terreno onde as meninas dizem ter visto a criatura, começaram a ligar, nós estamos vendo luzes no céu, luzes assim, assado. Aí mandamos o cinegrafista para lá. Chegando no local, esse cinegrafista diz que realmente viu assim, uma nuvem piscando, como se tivesse o tempo encoberto com relâmpago, sabe? Quando dá o relampejar assim e a nuvem tampa, você só vê o clarão. Ele disse que via isso. E aí ele ficou vendo aquilo e esqueceu de filmar, na verdade. Depois, quando ele filmou, já não dava mais para a gente perceber tão claro que existia essa claridade, né, esse piscar de luz assim, numa nuvem e tal. Mas
Ele diz que viu e que perdeu essa filmagem, né? E como que foi, Júlio, a chegada mesmo de outras pessoas, outros profissionais de outras cidades, até pessoas de outros países, né, que passaram a se interessar por Varginha? Como que foi essa mudança no clima aí na época? Quando explodiu mesmo o assunto, que vieram realmente os ufólogos nacionais e internacionais para cá, e aquela conversação e muita discussão sobre o que era e o que não era, algumas emissoras de TV vieram para cá, né? Uma que eu me lembro que veio foi uma emissora do Japão. Eles pediram até uma assistência para a TV porque eles precisavam carregar baterias e tudo. E como a gente aqui usava tudo o equipamento japonês na época, a TV se prestou a dar esse apoio para eles. Mas veio muita gente. A cidade ficou empolvorosa, né? Porque não sabia o que era exército para cá e para lá. Então ficou um clima assim de desconfiança, um clima de saber que estava acontecendo alguma coisa, mas não saber o que era, e a partir daí Varginha ficou conhecida, né? A verdade é essa. O ET marcou a cidade de Varginha, eu até tive a oportunidade de fazer algumas reportagens por aí, e vejo que ele está por toda parte, né? Os pontos de ônibus têm formato de naves, tem o ET na Praça Central. O ET acabou se tornando um garoto propaganda de Varginha. É cada vez maior o número de produtos que usam a imagem do extraterrestre. Uma caixa d'água em forma de nave espacial é um ponto muito visitado no centro da cidade. Outra nave está no telhado da prefeitura. Também nos pontos de ônibus, o ET é lembrado. Já no bairro Vila Paiva, a prefeitura está construindo o Memorial do ET. O que você pode dizer pra gente, o que ficou do ET para Varginha? Eu acredito que Varginha não soube explorar de uma forma rentável essa história do ET. Nós temos a caixa d'água aqui, que é em formato de disco voador, as estátuas do ETzinho espalhadas nas praças, mas, por exemplo, o memorial, que seria, no meu ponto de vista, é a obra mais importante para a história do ET, tem 10 anos praticamente que está em construção, já se gastou R$1 milhão e até hoje não tem nada. Os monumentos do ET estão abandonados. Um dos maiores projetos dentro do turismo ufológico, o Memorial do ET, virou um elefante branco. Construíram o prédio em formato de nave também, né, um disco voador. Ele está praticamente terminado, mas não se usa, não faz nada. Não tem um ponto assim de excursão para a pessoa vir e falar assim, não, eu quero conhecer a história do ET a fundo. Agora me conta uma coisa, você como profissional que acompanhou aí, né, bem de perto as apurações e todas as informações que chegavam, eram confirmadas ou não, qual que é a sua impressão sobre essa história? Eu, no começo, estava bem descrente, sabe? Mas, com o tempo, a gente foi vendo a repercussão, uma coisa tão grande, sabe? Tanta gente acreditando, tantos ufólogos vindo para cá e dizendo que esse caso nosso aqui em Varginha é o segundo caso mais importante de todo o mundo na ufologia. E eu acabei acreditando que alguma coisa aqui em Varginha aconteceu. O que aconteceu e o que foi encontrado, eu não sei te dizer. Será que no meio de tanto mistério ainda dá para acreditar que isso vai ser esclarecido um dia, Júlio? Quem sabe, né? Eu espero ter a felicidade de um dia poder saber o que foi que aconteceu realmente. Eu hoje, 23 anos depois do acontecido, quando eu saio de férias e vou para qualquer lugar aqui do Brasil e que a gente está, é muito engraçado, porque se a gente conhece as pessoas nas outras cidades por aí afora e de onde você é, tal, sou de Varginha. A primeira pergunta que me fazem é, e o ET de Varginha? Margarida, que lição que ficou da cobertura desse caso? Foi um apuro danado, porque a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Você vê, não tinha um celular, não tinha internet, não tinha nada. E se o ET realmente existir, né, se eu o visse hoje, eu, cara, valeu, obrigada, foi muito bacana. Foi um ano intenso, foi muito bom. E assim encerramos mais um podcast. Agradecemos os jornalistas Margarida Alacoque, Júlio César Paiva e Tereza Freitas. Eu sou Larissa Castro, 21 de outubro de 2019. Podcast EPTV 40 anos.